Olá, bom dia. Você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar com dois sindicalistas do Rio Grande do Norte. No segundo bloco nós vamos conversar com Fátima Cardoso, que é do Sint. E neste primeiro bloco nós vamos conversar com Márcio Dias, que é diretor do sindicato, do Sindipetro, no Rio Grande do Norte. E há algo preocupante nessa área, que são justamente de demissões na Petrobras, que impacta na economia, na economia potiguar, visto que esse setor ele tem uma importância fundamental no que diz respeito à área econômica. Márcio, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Tudo bem, Pinto. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre um assunto importante, né? Que é essa questão das demissões na Petrobras. Queria que você explicasse as razões, o que é que a Petrobras justifica, como é que ela justifica essas demissões? É prioridade no pré-sal, é a questão do avanço da tecnologia, enfim, qual é a justificativa? Olha, Pinto Júnior, primeiro assim, as demissões ela tem se dado no setor terceirizado, no setor petróleo, no setor privado, que é aquele setor que presta serviço à Petrobras, quer na área de petróleo, quer seja também na área de serviços, né? Então é isso que nós temos, nós já tínhamos feito em 2010 uma audiência pública na Câmara Municipal, em Mossoró, alertando a sociedade sobre essa questão. Qual é a questão? O que está por trás disso, né? Então nós vimos que a Petrobras ela está promovendo tem diversos programas de desinvestimento, uma série de programas lá. Eficiência operacional, redução de custos, né, tal, etc. Tal. Mas ela tem, desde o início, até mesmo antes do lançamento desses programas, ela tem demonstrado, através de ações práticas, que está canalizando seus recursos para a produção, exploração e produção lá no pré-sal, né, o pré-sal na Bacia de Santos e o pré-sal na Bacia de Campos. Aí também uma disputa política entre São Paulo e entre o Rio de Janeiro. Mas o fato é que os investimentos estão sendo canalizados para essas duas áreas. E isso tem impactado aqui. Porque, veja bem, uma coisa é a Petrobras dizer o seguinte: eu tenho aqui programado o meu plano de investimento para o Rio Grande do Norte é de 1 bilhão e 2 bilhões, vamos dizer assim. Isso é uma coisa. A outra coisa é ela realizar esse investimento, essa previsão. Ou seja, entre a previsão e o realizado, há aí uma diferença grande. Então, essa canalização tem gerado o que aqui para a gente? Desmobilização. Então, você veja que nós tínhamos aqui uma quantidade de sondas, vamos dizer, 14 sondas de perfuração. Hoje nós estamos com 5 sondas de perfuração. Isso, evidentemente, impacta em toda a cadeia. Você vai perfurar menos poços, vai ter que equipar menos poços, a produção, enfim. Isso gera um problema para os trabalhadores, não só do sistema, tanto os da Petrobras, os próprios, como também os terceirizados, mas gera também para a sociedade. Você colocou aí a questão da disputa política entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro tem o São Paulo, em termos de deputados federais, tem 10 vezes mais do que o Rio Grande do Norte. Mas os poucos do Rio Grande do Norte são pessoas muito influentes, que é o caso da deputada Fátima Bezerra, que é muito próxima ao Palácio do Planalto. É o caso do deputado Henrique Alves, que é presidente da Câmara dos Deputados. Eu pergunto, a categoria dos petroleiros está dialogando com esses parlamentares? Olha, nós já fizemos na própria audiência que nós fizemos em 2010, nós convidamos todos. Foi na Câmara Municipal em Mossoró, não mandaram alguma do representante e tal. Agora, recentemente, nós fizemos em Mossoró um debate, onde nós tratamos dessa questão. Convidamos todos, mas também não tivemos lá a presença do presidente da Câmara Municipal de Mossoró, alguns vereadores, Tomás Neto, George Câmara esteve presente lá, foi aqui convidado e foi lá em Mossoró. Enfim, nessa questão, nós temos visto o quê? Que os nossos políticos aqui, eles estão, assim, devagar.
né, à exceção da deputada Sandra Rosado, que fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados, teve uma repercussão importante, o pronunciamento dela, mas até hoje nós não tivemos maiores contatos com os demais parlamentares. Nós vamos ter uma outra oportunidade agora, dia 12. Dia 12 nós vamos estar realizando em Mossoró, né? A Câmara Municipal, ela vai estar realizando mais uma audiência pública sobre a questão do desemprego, sobre a questão dessa problemática envolvendo o setor petróleo, especialmente na região oeste. É mais uma oportunidade, vão ser convidados todos serão convidados. E o que nós esperamos? Esperamos que eles tenham uma atitude. Não tem essa disputa que ela é real, é evidente que o pré-sal é mais atrativo, a área mais produtiva, mas nós não podemos ter o foco, nem o pensamento apenas do ponto de vista do mercado. Porque isso era o neoliberalismo. Mas do ponto de vista do mercado, pelo que a gente lê hoje, a Petrobras está em queda, está tendo dificuldades. De onde vem essa dificuldade? De forma alguma, isso é uma ilusão, isso é uma ilação. Na verdade, qual é a dificuldade de uma empresa, Pinto Júnior, que tem 21 bilhões e tantos milhões de lucro? Poucos países o lucro dela não caiu? Houve uma queda em relação ao lucro do ano passado, é verdade. Mas coisas pontuais. Coisas pontuais que não foram em absoluto problemas, vamos dizer assim, estruturais da empresa. É uma mudança de foco para o pré-sal. É uma coisa que foi um problema do câmbio. Tem uma repercussão. O problema da bacia de Campos, que por falta de atitude da gestão da Petrobras em não recuperar as plataformas lá como devia, teve também uma queda na produção por conta disso. Então foram problemas que não são problemas estruturais relacionados com a atividade da empresa. Absolutamente. Então, aí houve essa redução e a partir daí criou-se todo é como se a Petrobras tivesse tido prejuízo. Ora, isso é uma balela, é uma manipulação rasteira. Como uma empresa tem 21 bilhões de lucro num exercício e é tratado como prejuízo? Ora, Pinto Júnior, procure aí no dicionário aí econômico quantos países têm um PIB de 21 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares. Tem muitos países que não chegam nem perto disso. Márcio, uma outra coisa que, pelo que eu li também, me parece que é desvantagem para a Petrobras é a questão de não ter o refino, de vender muito óleo, muito combustível de forma bruta e comprar uma grande parte refinada. A Petrobras, veja bem, o negócio do petróleo não é um negócio só do refino ou só da produção e etc e tal. O negócio do petróleo ele é amplo, né? Ele vai do refino, vai da exportação, inclusive de petróleo cru, que não é uma boa. Você tem que exportar com valor agregado e etc e tal. O refino, dizem lá, os analistas lá, os entendidos lá na Petrobras, lá da área econômica, que o refino seria uma área, vamos dizer assim, ela é uma área deficitária. Vamos dizer assim, na cesta dos produtos, ela seria deficitária. Porque dizem que o governo mantém os preços defasados em relação ao mercado internacional, essa conversa mole, na verdade, para atender o mercado, né? Quando a coisa fica com esse foco do mercado, você sabe que o social vai para o espaço. E eu lembro, quando o presidente Lula quando ainda era presidente, nós tivemos um ataque cerrado aqui, uma tentativa de entregar os campos maduros aqui, chamados campos maduros, campos terrestres que já têm uma produção já, vamos dizer assim, uma certa idade e tal. Então tem que investir naquele campo para poder revitalizar ele e tal e tal. E o presidente Lula disse uma coisa certa: olha, eu quero muito o pré-sal. O pré-sal é importante, é um bilhete premiado para o Brasil. Nós temos que nos empenhar para produzir no pré-sal. Agora, eu não posso esquecer as áreas terrestres. Eu não posso esquecer do Mossoró, não posso esquecer lá do Espírito Santo, não posso esquecer aqui da Alagoas Sergipe, enfim. Onde tem. Por quê? Porque a Petrobras nessas áreas, muito embora não tenha a escala de produção do pré-sal, mas ela cumpre um papel importantíssimo no desenvolvimento regional. Veja bem uma coisa. Sabe quanto a Petrobras produziu o ano passado no Rio Grande do Norte, em termos de barril de petróleo? 22 milhões de litros de barril de petróleo. Isso fica no Rio Grande do Norte como isso exporta ali a refinaria Clara Camarão, enfim, não é uma refinaria ainda completa, mas ela cumpre um papel muito importante aquela refinaria. Em Guamaré. E carece de investimento ali, precisa, né?
Mas veja bem, sabe quanto custa a preço de $100 hoje? Esses 22, não dá 20 milhões de barris? São 4 bilhões de reais. Qual é a empresa brasileira que tem um faturamento de 4 bilhões de reais no ano? Me diga. Você vai contar no dedo. Nos dedos da mãe não vai preencher. Então, mas aí, o que é que... Aí, por outro lado, o que é que você vê? Bom, como agora a presidenta Dilma aí, eu acho que, né, eu entendo que nesse sentido ela está em desacordo com o que o presidente Lula, né, programou para o nosso país, quando você tem um foco no mercado, aí você faz o quê? Bom, eu olho para o pré-sal e me lembro aqui, o pré-sal tem 300 mil barris de petróleo, com 17 poços. Aí eu fico olhando para o pré-sal e querendo que aqui, a Cando Amaro, as áreas terrestres, elas têm a mesma rentabilidade, a mesma produtividade do pré-sal. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar o pré-sal com o olho para o pré-sal e tenho que olhar as áreas terrestres com o olho da área terrestre. Perfeito. E tenho que não pode... Esse é um absurdo, isso é um crime que estão querendo fazer. E nós, do Sindipetro, nós estamos cobrando da classe política do Rio Grande do Norte e dos outros estados. Que caiam em campo, que levantem a voz, que usem das prerrogativas que o povo lhes deu nas eleições. E que não venha depois a reclamar, dizer que deveriam ter feito isso, ter feito aquilo, porque até agora apenas a deputada, falta frisar aqui, a deputada Sandra Rosário levantou a sua... São 8 deputados, faltam 7 se pronunciar. 7. Nós queremos, estão convidados dia 12, hein? Dia 12. E nós vamos denunciar, né? Não quero aqui nem ameaça, nada disso. Agora nós vamos dizer para a sociedade, né, o que realmente acontecer. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado, diretor do Sindipetro, Márcio Dias, pela entrevista. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e desejo boa sorte. Espero que os deputados estejam no dia 12, lá na Câmara Municipal de Mossoró, onde ocorrerá essa audiência pública, esse debate sobre a questão do pré-sal e do desinvestimento da Petrobras nos espaços terrestres. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você, Pinto Júnior. Eu tenho certeza que eles mandarão representantes. E porque, inclusive, antes disso, pela manhã, nós vamos realizar um ato público lá na frente da sede da Petrobras, lá em Mossoró, exatamente para reivindicar esse nosso direito do povo potiguar. A Petrobras não pode sair daqui e simplesmente dizer até logo e vou ali para o pré-sal e tchau. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a você que nos acompanha, mas não saia daí. A gente dá um rápido intervalo e volta com Fátima Cardoso do Cinti. É um minuto só. É isso mesmo. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas, amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Hoje o Alberto vai conseguir um novo emprego. A Carla vai passar no vestibular. Como eu sei tudo isso? É muito simples. Envie o nome do seu signo para 1315 e você também vai receber as dicas de todos os astros. E o melhor, tudo por apenas R$ 13,99 por mês. Quer se dar bem no trabalho e no amor? Então envie agora um SMS com o nome do seu signo para 1315 e descubra tudo que os astros têm para te contar.
De volta ao Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar agora com Fátima Cardoso, que é coordenadora geral do SINT no Rio Grande do Norte. Agradeço a presença. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, bom dia a todos os telespectadores. Nós aqui agradecemos pelo convite. É um prazer recebê-la. Eu vi recentemente uma entrevista da senhora reclamando da falta de professores. Está faltando professores na rede estadual? Falta. E não é uma situação confortável, porque o ano passado, 2012, nós entramos com uma ação na Justiça para que o governo do Estado fizesse a convocação de concursados, de 1.500 concursados. O governo do Estado fez uma convocação de 1.162 profissionais insuficientes. Inclusive, deixou de convocar profissionais aqui para Natal, tendo quadro, deixou de convocar profissionais para toda aquela região lá de Pau dos Ferros, o que vai exatamente confirmar que o sindicato, mais uma vez, se antecipa no processo de luta em busca de um ano letivo mais calmo, um ano letivo mais proveitoso para o aluno, mas o que a gente está assistindo é o revezamento das salas de aulas por falta de professor, ou seja... Nos explique como é que é esse revezamento. O revezamento se dá se você tem 10 professores no quadro, certo? Esta é a necessidade. E você só pode contar com 6. Então, você monta um horário dentro daquela jornada de trabalho que o professor tem e o aluno vai se prejudicando, porque vamos dizer que na segunda ele assistiu a aula, na terça ele já não vem, porque está faltando o professor daquelas disciplinas da terça-feira. Ou seja, ele não aproveitará todo o tempo que é determinado para que ele esteja estudando. Exatamente, isso é um prejuízo muito grande. Inclusive a gente vem chamando a atenção do governo do Estado, porque quando a gente está diante de um movimento paredista, ele muito confortavelmente fala do prejuízo dos alunos, enquanto que, por falta d'água, aulas de 20 minutos, por falta d'água no interior do Estado, escolas completamente fechadas, o município funcionando e a rede estadual parada, porque está faltando algo. O município dá a providência da água, mas o governo do Estado não dá a providência. Então, é uma situação que leva a uma reflexão mais profunda, não é? Do papel do Estado com um serviço que constitucionalmente é obrigatório e que é dever dele dar as condições para o funcionamento. Tanto o professor, não é, na sala de aula, quanto essas condições adversas decorrentes de uma seca, sim, mas isso tem que ser pensado. Isso tem que ser estudado, porque aí o prejuízo é muito grande para a comunidade escolar e muitos alunos acabam desistindo porque existe um clima de total desatenção e, por outro lado, que cria aquela apatia, o aluno fica apático, indiferente à situação. E não é o que nós queremos que aconteça. É interessante o que a senhora está colocando, no sentido de que para a escola funcionar, não precisa só do professor e do aluno, não é? É preciso que o ambiente escolar seja adequado para o funcionamento, é preciso que a cozinha funcione, é preciso que tenha, no mínimo, água. Exatamente. E sem contar que nós estamos falando vamos dizer assim, de questões primárias, não é? De primeiras necessidades. Mas as outras questões dentro da escola, como é que elas estão? Muitos prédios, veja só, nós temos mais de 690 escolas. O governo do Estado anuncia que fez reforma em 166. E o que é grave nisso? É porque aí você vê que não corresponde nem a 30% da rede, em 2 anos e 4 meses. Nós temos situações como a escola, aqui o Ateneu Norte Rio Grandense, que teve inclusive este ano até já um abraço simbólico, chamando a atenção das autoridades para manutenção e reforma daquele prédio, porque ali é mais do que um patrimônio. A sociedade, aliás, não sabe, mas o primeiro liceu do Brasil foi o Ateneu. Ganhou o Pedro II porque exatamente é no Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, uma pequena província, como era que ia se destacar? Mas foi o primeiro liceu do Brasil. E aí o Ateneu hoje vive essa crise profunda, que desagrega também, porque tanto os profissionais quanto os estudantes, eles acabam que dizendo, olha, não tem interesse, a gente não vê nenhuma movimentação, só tem promessa. E antigamente, quando falava-se que estudar no Ateneu, Nossa, era um orgulho, era uma... Nossa, eu trabalhei no Ateneu, vivi o Sesc Centenário de lá, coisas assim que mexe profundamente o caráter. Quem passou pelo Ateneu, um Câmara Cascudo, um Deifro Gugel e assim, tantos outros nomes de importância na história política, na história cultural do nosso Estado. Presidente Fátima, presidente não, coordenadora geral do Sinto, pedir licença à senhora e aos nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com a professora Fátima Cardoso. Um minuto só. Todos nós precisamos de alguns minutinhos de reflexão para começar o dia com fé e esperança. Envie um SMS com a palavra fé para o número 1315 e você receberá salmos da Bíblia e orações por apenas R$ 3,99 por mês. Envie agora mesmo fé para 1315 e fortaleça sua espiritualidade. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra óptica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Baixe agora mesmo no seu celular os melhores jogos por R$ 4,99 por semana. Envie um SMS com a palavra jogo para o número 48069. Baixe até 10 jogos por semana. Angry Pig, Cake Mania, Tony Hawk, F22 e vários outros jogos. Envie agora a palavra jogo e comece a baixar até 10 jogos por semana. Envie agora a palavra jogo e comece a baixar. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora geral do SINT no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de conversar com a senhora porque lhe perguntar o seguinte: há professores já concursados para ser chamado pelo Estado, ou não? Temos sim, tem. Nós temos um concurso, esse concurso classificou mais de 10 mil profissionais. No edital do concurso, dizia que se chamasse mais de 3.500 profissionais e nós estamos com esse exército de reserva aí, pronta para servir a população, pronta para chegar às salas de aula. Basta que o governo do Estado entenda que não existe fantasma de professores no Rio Grande do Norte. O governo, para não convocar os concursados, ele diz que primeiro tem que encontrar os fantasmas. Tem que encontrar os professores que estão fora de sala de aula. E é evidente que com o programa agora que eles criaram, o SIGEDUC, programa inclusive que dá condições de saber se existe ou não existe, porque bloqueia, no caso da inexistência, os salários. Nós achamos até bom, porque de uma vez por todas isso ficou claro, e sempre o sindicato disse: os fantasmas são aqueles que vocês cedem, que fazem convênio com outras instituições, que fazem convênio com prefeitura. Não existe aquele que está gozando, usufruindo de salários sem prestar o serviço. Então, temos a mão de obra qualificada e à espera. E nós estamos lutando exatamente por uma nova convocação. O secretário adjunto já se pronunciou dizendo que agora no mês de abril teremos uma convocação. É o que nós esperamos. Disse no mês de abril, não foi no 1º de abril? Não, porque se fosse teria sido uma brincadeira. Tá certo. Então, porque o que a senhora coloca é algo sério. E essa questão do revezamento
é algo que a gente sabe que é prejudicial aos alunos. E ao mesmo tempo que está nessa situação de precisar de obrigar os professores a se revezar e ao mesmo tempo existir concursados e não ser chamado, fica uma contradição terrível. Muito clara, fica muito clara. Aquela propaganda... A falta de prioridade. Então, a propaganda caracteriza que vem sendo, a falta de prioridade. A propaganda que vem sendo veiculada é uma propaganda que a gente tem questionado, porque a despeito do que possa a gente discordar de qualquer que seja o governante, mas tem situações que elas são mais profundas. Então, é inquestionável o fato de existir o concursado e faltar professor. Isso é uma situação que tem deixado a gente numa condição não só de denunciar é muito pouco, mas de solicitar, de pedir ao governo do Estado que faça essa convocação. Faça essa convocação. Ano passado a gente deu um exemplo de cidadania, nós não fizemos greve, nós não queremos a greve, mas muitas vezes o governo nos empurra. Nós vamos fazer uma marcha agora no dia 24 de abril, uma marcha em defesa da educação pública do Estado do Rio Grande do Norte. E essa marcha conta com a participação dos estudantes. Por quê? Os estudantes têm reivindicações que são reivindicações comuns. Tipo, nós queremos que as salas de aula sejam climatizadas. Eles também desejam que sejam climatizadas. Queremos quadras poliesportivas para propiciar as condições de um trabalho na prática dos desportos mais amplo. Queremos que as escolas tenham um laboratório e que os alunos, eles tenham uma iniciação científica de pesquisa. Eles também querem. Quer dizer, essa pauta nos une. E os estudantes estão conosco dia 24. A concentração será às 14 horas na Praça Gentil Ferreira, quando encerraremos essa nossa caminhada, essa nossa comunicação com a sociedade em frente à Assembleia Legislativa ali com a Prefeitura, exatamente para solicitar das autoridades compromisso e investimento na educação. Foi convencionado que o sindicato ele só brigava por salário dos professores, era algo corporativo. Não estou preocupado com os alunos que ficam quando faz greve e o prejuízo fica com os alunos, com as famílias. Há também, então, nessa marcha, quando a senhora coloca, há também uma luta pela questão das condições. Não poderia ser diferente, de maneira nenhuma, porque você tem que pensar essa juventude assumindo uma posição no Estado brasileiro e uma condição diferente, não de submissão, mas de soberania por conhecimento, por domínio, por competência. E essa sociedade ela só vai se libertar quando tiver uma educação de qualidade, quando a educação for prioridade, estiver no coração de cada gestor. Enquanto não tiver, a gente vai sofrer. Hoje, por exemplo, a mão de obra é uma mão de obra, em relação ao brasileiro, desqualificada. Quando compara com outros países, inclusive aqui da América do Sul. Sem dúvida. Com o Chile, com a Argentina, a gente leva uma surra. Sem dúvida. Então, isso é produto de quê? Da falta de investimento. E aí pensar só no salário seria muita mesquinhez de nossa parte e seria não enxergar o cenário social e não seria enxergar um direito que o cidadão tem e que nós devemos impulsionar esse Estado a cumprir o seu dever. Queria agradecer a coordenadora geral do SINT no Rio Grande do Norte, a professora Fátima Cardoso. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Band e gravar no Conexão Potiguar. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br e aqui pela telinha da Band às 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Grande abraço e até mais.